Yes, vamos para mais uma. O Instagram já está te comunicando e eu aqui, ó, digitando www.fundomarlenecolé.com.br e o meu convidado já está aqui. Deixa eu só fixar. Peraí, Wilson Gomes, Maria Brandão, fixei comentário e já vou convidar. Gente, luxo poder conversar com um curador de teatro. Boa noite, André Boa noite! Ascioli! Ei, Pedro, boa noite. Obrigado pelo carinho, por Pela, dispor do seu imagina, tempo para esse bate-papo. obrigado você, que isso, pelo amor de Deus, pela oportunidade de estar aqui. Imagina, obrigado você. Marcelo de Castilho, Noveleiros Real tá aqui, Marcos Ah, Michalak, querido. Érica Silva, Lucas de Marcela, linda, valeu, Oliveira. Marcela. Ah, É. E querido, aí, me conta aí nessa terra aí maravilhosa, que papo delicioso que você teve agora com a Zezé, hein? eu tive, você viu? Que Eu delícia! consegui ver algumas partezinhas, eu não consegui acompanhar tudo. Ai, tá de melo, mel. Ai, maravilhosa. É uma oportunidade de estar próximo da arte, né, da comunicação e de estar próximo de pessoas como vocês. Você sabe que eu acho que esse momento, eu digo sempre que do caos podemos tirar coisas boas. Até É. citei isso naquele papo que nós tivemos. Ele chegou, Elias Andreato Ah, chegou. meu Já, mestre já, aí. já, já ele começa a Ah, soltar as vamos lá, eu Elias. Vamos adoro, esquentar a eu noite. adoro. Elias, aqui você não vai fazer. Lá na Zezé foi só elogios. Eu sei que tem algumas pessoas que você é mais ácido. Vamos lá, vamos rir junto aqui, hein? E eu digo sempre que do caos acho que a gente pode tirar coisas boas. E neste momento, é lógico que eu gosto do teatro no palco, no tablado, mas eu acho que esses pequenos contatos, eu acho que vai ser um bom momento de unir boas pessoas. Ah. Assim, iniciativas novas e que eu acho que depois vão permanecer e que vão somar ao teatro tradicional. Você Eu concorda? acredito super. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia falar veementemente que era contra. Mas, né, isso a gente modifica, né? Aliás, a gente tem que modificar, né? Tem que pensar de fora da caixinha também, né? Claro, com certeza. E você, assim, o seu grande amor, a sua grande paixão é cuidar, zelar, né? Você é um apaixonado pelo teatro e Sim, você sim. literalmente sofre de ambos os lados, né? Porque os espetáculos não estão acontecendo e também Exato. os teatros que você cuida Estão também fechados. estão fechados, né? Como É. tá esse coração destinado a Baco, a Dionísio? Ah, Pedro, eu sou meio workaholic, né? Então, quando você não consegue ir por um lado, você vai. É meio quando enchente, sabe? Vazamento de água. Vai Sim, 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 tentando encontrar um caminho. sim, Então, sim. e aí você vai encontrando algumas pessoas malucas junto com você no meio do caminho, né? O Elias, aí tem o meu um parceirão que é meu gerente técnico, que é o Schiavon, aí tem as pessoas das quais também a Célia. Célia, enfim, aí a gente vai inventando moda, né? E as pessoas vão embarcando na sua loucura também junto, e tudo de uma maneira positiva, e sempre pensando nesse lugar do que fazer. Bom, logo no começo da pandemia, assim, nós encerramos tudo no dia 15 de março. No dia Uhum. 16 eu já estava cutucando o Elias para saber o que a gente ia fazer online. E aí, e aí conversando com todo mundo para poder ver. Essa é uma ferramenta, né, naturalmente nova para a gente, mas a gente também, de uma certa forma, vai entendendo algumas situações. Falando, não, a gente tem que resolver esse problema para a gente não perder essa comunicação e esse contato com os clientes, né? Claro, com Então, certeza. então já vendo de um processo de um trabalho, né, com a classe também, que a gente tem uma hashtag chamada Experimente Teatro, que Sim. é, então tem esse movimento que a gente estava muito engajado de fazer atividades e ações
para trazer esse público a experimentar teatro, porque muitas vezes as pessoas nunca consumiram teatro e já fala que não gosta, mas nunca nem tiveram essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que às vezes já tiveram a oportunidade de ter alguma experiência, que não gostou daquele espetáculo e acha que já tudo igual, onde a gente sabe O que não teatro é. trata sempre resgate, né? E a gente tem que Exato. estar sempre tratando. Você sabe que eu tenho uma única crítica às leis de incentivos, é que eu acho que a gente precisa ser mais rigoroso na questão da divulgação, principalmente do que é destinado para o interior de São Paulo, e acho que outras regiões também, porque muitas vezes a gente vê os artistas já com a renda arrecadada e acaba deixando de lado um pouco a questão da publicidade para que tenha esse público. Eu fui diretor do Teatro Municipal e eu sempre bati dessa tecla, falava, galera, tudo bem, eu vou receber o espetáculo, tem PROAC, tem Rouanet, eu vou fazer no teatro, mas vocês vão ter que ralar, vocês vão ter que trabalhar na divulgação, porque eu quero o público, eu quero as pessoas aqui. A gente tem que resgatar as pessoas. Não é porque ganhou, recebeu, e aí vem, chega, apresenta para 2, 3, não. Porque aí tem uma galera que faz teatro vendendo ingresso que muitas vezes não tem esse privilégio da lei, porque não é para todo mundo, né? É verdade. Então eu acho que a gente precisa sempre estar tratando resgate, né? Eu acho que é uma questão de educação também, né? Para todo mundo, no final das contas. Eu conversava muito disso com o Juca, mesmo na época do Paulo, eu assisti a sua live com Elias, e aí tenho coisas para contar, porque na verdade... Por favor. Porque eu fiz visitando o Sr. Elias Green. Andreato derrubou Paulo Outram, tá? Eu sei, eu estava lá, eu fazia a peça. Eu era diretor de palco, eu era contra a regra do espetáculo. Foi você que falou para ele não derrubar o Paulo Outram? Não, porque na verdade quando eu entrei para fazer a peça já tinha feito uma temporada. Eu entrei para substituir um amigo que saiu para fazer um outro espetáculo e eu entrei para substituir. Mas eu tive essa escola maravilhosa que foi trabalhar com o Paulo e esse amor da minha vida, que é o Elias Andreato, né? É o mestre. Quem é mais insuportável? Era Paulo Outram ou Elias Andreato? Nenhum dos dois. Insuportável nenhum dos dois. Não, imagina, não tinha como ser insuportável. Não, era uma alegria, Eu quero ver se ele se pronuncia, porque ele falou isso na live dele aí. Não, mas o Elias não, imagina. Ó, eu comecei a fazer teatro antes de ter assistido teatro. E a primeira peça de teatro que eu vi na minha vida foi o Elias Andreato. Uau, você lembra qual? Van Gogh. Uau. Então, e aí para mim foi inspiração, assim, aquela coisa de eu não sabia nem direito o que era, eu não sei nem se eu consigo compreender o que foi o espetáculo, mas aquilo me tocou e quando eu comecei a fazer, na verdade assim, eu comecei dançando e fazendo dublagem, e aí eu queria ser cantor, queria cantar. A partir daí eu fui fazer filme. Por que você não fez? Não, você não sabe nada. Aí eu já fiz A Hora do Capeta, Sintano 7, o Show de Calouros. Já fiz um monte. Mentira! Ai, que delícia! E você gosta dessa cultura popular também? Adoro. Assim? Não, eu gosto muito, super. E aí eu comecei, então, quando eu comecei a fazer teatro, amador, aí o meu professor de teatro, ele fazia a iluminação do espetáculo do Elias. E ele levou a gente para poder assistir uma peça. E foi quando eu fui assistir o espetáculo e era o mestre Elias. E aí no final ele levou a gente para conversar foi no centro, não me lembro como parecia um fusquinha, o Décio, ele tinha um Fusca, a gente tinha uns 10 dentro do Fusca. Que delícia! Parecia Fusca de circo, ia saindo todo mundo assim, para assistir. E aí o Elias recebeu a gente carinhosamente no final, no camarim, para conversar com a gente, tudo. Bom, ele é carinhoso sempre, né, André? E aí deve ser muito hiato. Bom produzir ele, né? O Elias sou suspeito para falar, porque é um parceiro, porque daí depois foi isso, isso foi, eu era moleque, né?
E aí passaram-se, acho que uns 6 anos, foi quando eu fui fazer o Paulo Autran. Então, o Elias, imagina, nem lembrava quem era esse moleque, né? Aí me formei, fiz escola técnica, me formei como ator, e aí a vida foi levando para outros caminhos, e aí foi quando um amigo falou, não, André, tu quer fazer aqui? Aí eu entrei para fazer a técnica. E aí, dali que eu comecei a ir para esse lugar do lado, eu digo assim, do outro lado do balcão. Sim, sim. Porque desse outro lado do balcão, porque foi quando eu fiz o espetáculo, conheci então o Paulo, o Elias e o Cássio Escapim. Aí o Cássio Escapim Outro maravilhoso. Incrível. Aí o Cássio não pôde fazer mais o espetáculo. Foi quando o Dan Stuba entrou então no lugar do Cássio para a gente viajar para Portugal. E aí foi quando eu então conheci o Dan e ele falou, um dia, quando eu montar um teatro, você vai estar junto comigo. E aí foi o Eva Herz. E aí foi o Eva Herz. Que é um charme, que é uma coisa deliciosa, né? E aí ali começamos uma história, foi quando então depois eu reencontrei o Elias, e aí, então, porque daí o Elias foi lá para fazer o espetáculo O Doido, o solo dele, e aí a gente começou a ficar mais próximos novamente, e aí foi quando eu falei para ele, Elias, por favor, meu Elias, eu não aguento mais ficar, porque quando tem uma hora que a parte, eu amo de paixão, né? Mas como ainda é algo muito novo para administrar, eu ainda começou a entrar num lugar muito do administrativo somente, sabe? Sim, eu sei, eu sei. Aí aquele comichão da vontade de estar em cena ou estar nesse processo criativo me chamava muita atenção. Aí eu falei para ele. Eu fui diretor de teatro público. Então, além de tudo isso, depender do erário público é complicadíssimo. Da burocracia toda. Mas é uma escola, né? Nossa, mas é uma escola, né? E como? Nossa. E aí eu imagino que o Eva foi uma escola na sua vida também. Uma super escola. E uma escola no sentido, em todos os sentidos, porque no Eva nós somos uma equipe muito reduzida. Então, é muito, né, muito enxuta. Então, eu era o cara que estava ali junto com a menina da bilheteria e o rapaz da bilheteria, mas também já era o cara que ia destacar o ingresso para entrar, entendeu? Porque abrir a porta para começar, fechar a porta. Eu acho que a primeira imagem que eu tenho de você é no Eva, na loucura e mesmo assim mantendo sempre a sua simpatia e doçura. O Elias mandou um recado aqui, ó. O que ele falou? O teatro é muito amoroso, somos uma família imensa, e falou que você é o pai dele. Imagina, que isso. Olha só, Lu Carnielli, maravilhosa atriz, tá com a gente aqui. Zezé Barbosa, agora nos acompanhando. Paula Fermelo, David Almeida, Rafael Felício, M. Veloso, Gisele Braga, Drica Serra, Noélia Santana. Boa noite, obrigado, gente linda. Boa noite. A Lu, eu vi ela, maravilhosa. As Rainhas do Orinoco. No Orinoco, ela fez um teatro vivo. Do Gabriel Vilela, mas eu vi aqui em Ribeirão Preto, no Pedro II. Na circulação. Tá. Na circulação, com a Valderias de Barros, que é Ribeirão Pretana, maravilhosa. Sim. E aí, aproveitando, eu já vou fazer uma propaganda, então, aqui já falando de Valderias. Faça, por favor. Não, é porque amanhã, não é com a Valderias, mas é com o filho, né? O Léo Lama. Sim. O Léo Lama vai fazer amanhã uma live no perfil da Vivo Cultura, que é lá onde a gente também, onde a gente vai falar sobre a obra do Plínio Marcos. Então, quem puder acompanhar, amanhã, às 19h30, ao vivo, o Léo Lama falando da obra do Plínio Marcos e, naturalmente, falando da família, né? É uma família de artistas, né? Sim, que delícia, que delícia. Bom, eu falei das Rainhas do Orinoco, mas a Lu... Carnielli fez vários trabalhos, né? A Lu estava em cartaz com a gente no Eva agora, né? O espetáculo que ela faz esqueci, meu Deus do céu, é Oh, meu Deus do céu, ela estava em cartaz com a gente agora com o espetáculo que ela estava... peraí, ela e o ator. E ela e o Pedro, que o Pedro também é do Ribeirão, não é não? Eu conheço. Acho que o Pedro é do interior também.
Sim, mas o espetáculo foi super legal. Fez na Biblioteca Mário de Fez, Andrade. exatamente. Gente, como que eu pus? A amnésia me fez esquecer o nome da peça? Me É que a gente perdoe, tá... Luci! A Lulu, me peça do Mário perdoe! de Andrade, é. É, Qual o nome da lógico. peça, Lu? Eu também esqueci, Fala, Lu, me desculpa. desculpa. Amor, verbo, amar, Amor, verbo verbo transitivo. transitivo. Isso. Gente, eu sou apaixonado pelo espetáculo. Enfim. Não, o espetáculo é lindo. A Lu faz lindamente o Ah, ela espetáculo. falou que o Pedro é de Votuporanga. Que Ai, de legal! Votuporanga. Eu sabia Que que ele era do legal! interior. Que legal! Isso, não, ele estava em cartaz e a gente foi justamente interrompido pela pandemia, a temporada. Sim. Ah, E meu pai hoje... entrou! Boa noite, meu Juro! pai! Sua Olha! bênção! Minha madrinha também entrou aqui. Tá tudo em família agora. Ah, minha prima também, Maura Gomes. Ó, e ó, meu pai tá na Bahia, tá em Vitória da Conquista. Uau! Que delícia! Você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo. Eu moro aqui, eu sou nascido aqui e minha mãe é de Minas e meu pai é da Bahia. Me fala uma coisa. Você dançou, você dublou, você fez técnica, você fez bilheteiro, você deve ter arrumado camarim, você atua, dirige. E hoje, com esse momento. Desculpa eu te cortar, mas a direção foi graças ao Elias, porque o Elias que me deu essa oportunidade, porque nessa loucura que eu estava, nessa Sim. ansiedade de não querer mais, não encontrar um certo prazer, eu falei, Elias, me deixa assistir um ensaio seu, acompanhar um espetáculo. Aí ele falou, não, você não vai dirigir, assistir um ensaio, você vai fazer assistência de direção comigo. E aí mas como ele estava em cena, então eu ficava sozinho praticamente vendo, que foi o Édipo. Ele, a Tânia Bondesan, Claudinho Fontana, depois o Elcide Souza, o Newton Bicudo, o Gomes Ferreira, uma Maravilhoso. adaptação lindíssima, super enxuta que o Elias fez, que nós estreamos no Festival de Curitiba. E aí, a partir Uau. dali, eu comecei a fazer várias parcerias com Elias de assistência de direção. Adivinha quem vem para... Não, adivinha não. Adivinha quem vem para rezar? Com o Paulo, eu fazia técnica. Não, mas eu fazia... Não. Você veio para Ribeirão Preto quando viajou? Eu estava aí. Eu assisti. Foi a única vez, infelizmente, que eu tive a oportunidade de ver o Paulo Autran, ele e Cláudio Fontana. Foi incrível. Claudinho Fontana, delícia. Então, desculpa, mas eu te cortei. Não, imagina. Não, eu queria saber assim, se nesse momento que a gente está vivendo, porque sabe que as emoções elas se intensificam, né? Nos artistas mais ainda. Se não tem pulsado em você a vontade do interpretar, ainda mais agora que poderiam ser feitas coisas pockets, web e tudo mais, uma leitura, Não. ou se o ator é algo que você já está mais adormecido. Não, eu não diria que está adormecido, porque eu acho que, né, a gente sempre tem esse desejo. Mas é que, Sempre. assim, eu consegui encontrar na curadoria o prazer desse lugar, entendeu? E Sim. que isso que foi, acho que, uma coisa interessante, assim. Porque esse lugar da bilheteria, do ouvir o público que ele quer assistir, né? O ter mestres também, né? Pessoas maravilhosas que têm uma trajetória de administração de teatros e teatros dos quais tem uma história linda, como a Cláudia Anra na FAAP, ou o Mário Martini e a Cláudia no Renaissance, sabe assim? Tem outros teatros também, desculpa se eu não falar outros nomes. A própria Marcela Castilho, quando trabalhava também administrando o FEComércio. Então, você vai meio que entendendo como que você vai moldando essa argila. Nossa, e você falou de teatros, assim, dificílimos, porque tem estruturas ótimas, né? Então, assim, uma manutenção complexa, né? Exato. E como que... Então, eu fui fazer... Nessa escola, eu fui aprendendo justamente esse prazer de tentar fazer esse quebra-cabeça, essa colcha de retalhos. Então, assim... eu não faço a produção do espetáculo, mas eu me sinto como se estivesse fazendo parte daquela história também. Porque Sim. eu acho que, de uma certa forma, eu estou junto ali tecendo essa colcha, sabe? Então hoje, eu não sinto esse desejo. O meu anseio hoje
em algumas questões. E assim, essa pesquisa deste lugar, de onde a gente está, de como a Sim. gente consegue fazer alguma coisa que tenha verticalidade, não só o lugar do superficial, que é onde geralmente a gente tem esse preconceito de achar que a internet só tem o lugar superficial e não é verdade. Você Não. também consegue fazer isso com profundidade. Isso para mim é um Nossa. desafio hoje. O fundo Marlene Collet, que eu estou super encabeçando, o fundo, Está aqui, porque... ó, fixado eu já e vi, obrigado. está fixado em todas as lives sempre, Não, porque o porque fundo Marlene Collet assim, é isso, porque foi uma das coisas que veio muito forte para. Eu acho que justamente pelo fato de também estar na gestão de um teatro e saber o quanto. E cuidar da parte de patrocínios também, então, e saber o quanto é importante quando você faz um patrocínio, a cadeia é uma cadeia, né? Não é só quem está ali no palco. É o contra-regra, é o autor, é o diretor, é o produtor, é também a assessoria de imprensa, sim, é a imprensa, porque quantos anúncios foram cortados de vários lugares por conta de não ter conseguido fazer na peça. Então, é uma sim, cadeia muito grande, sabe? Então, e aí eu faço lá parte também da PTI, né, que é a Associação de Produtores Teatrais Independentes, sim. e eu sou lá o presidente do conselho, e aí eu fiquei, Gabriel, a gente tem que fazer alguma coisa. Gabriel, a gente tem que fazer alguma coisa. E o Gabriel, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí a Célia Forte, que faz parte da PTR, no Rio também, e também aqui em São Paulo, pela PTI também, ela falou, André, vamos cutucar lá o pessoal para ver como a gente consegue trazer também essa expertise do que eles estão fazendo no Rio para São Paulo. E eu falei, vamos, e aí o de longe também já estava movimentando, porque o Fundo Marlene Collet já existia antes, né? Sim, Então, sim. a gente só meio que somamos forças com o SATED, com Cooperativa Paulista e o Coletivos do Circo, e aí começamos a ir atrás da coisa do Fundo Marlene Collet. Então é isso, assim. Eu tô com uma missão, que é a minha missão que eu tenho de desejo agora, é agregar. A Você gente está amparando, eu vejo uma sensação, uma preocupação em você em amparar, né? E eu acho que quando a gente se doa, a gente recebe também. Então, mas assim, de amparar de todas as formas, né? Você abraçou as ideias de web, você abraçou Marlene Collet, é um momento que você está dando e recebendo e aprendendo também coisas novas, não? eu aprendo muito, né? É que, na verdade, assim, eu acho que é isso. A gente está sempre agregando, né? Aprendendo. A gente tem que ter essa disponibilidade. Eu fiz muito teatro empresa. E em teatro empresa, você tem muito essa coisa da resistência a mudanças, né? E muitos treinamentos em relação a isso, sabe? Regras. E As sem regras, contar que a tal. gente, eu pelo menos não sei as suas realidades, mas eu já passei realidades de teatro em empresas que espetáculo às 5 da manhã, no meio do Nossa, não, 24 canavial. horas. 24 horas, assim. Eu já cheguei a entrar com uma produção, entrar na Natura às 5 da manhã de um dia e sair às 5 da manhã, 24 horas depois. E tá fazendo lá apresentação de 2 em 2 horas com uma equipe. Sim, De fazer teatro do chão de fábrica, de ir lá fazer apresentação no sim, chão de fábrica. sim. Fiz Sim. muito, muito. Eu, sei. E Eu aprendi eu ouço muito. alguns atores falando, ai, não, porque eu fiz um trabalho e dividi o camarim com a dona Laura Cardoso. E você? Eu falei, querido, já dirigi camarim com vassoura, esfregão, entendeu? Com, olha, cada uma. E são as épocas do teatro empresa que nos ensinam muito, né? Muito, muito. Nossa, demais. E ao mesmo tempo, como você tem um olhar quase infantil, né? Porque são pessoas que muitas vezes nunca vão ter a oportunidade de ir a um teatro, Sim. dependendo do lugar onde você vai. Ou nunca tiveram nenhum acesso ao teatro. Nossa, quantas apresentações eu fiz em teatro empresa que no final vinha a senhorinha lá da cozinha falar:
nossa, eu vi meu marido, eu vi não sei o quê, sabe, nos personagens que a gente fazia. Né? Sim. Ou muitas vezes a gente fazia uma reunião com o pessoal da empresa, montava o espetáculo, fazia o espetáculo, e aí apresentar, falando, nossa, mas como que vocês sabem de tudo isso? Eu sei porque não, e sem contar, eu não sei se você escreveu para teatro empresa, mas sim, uma das coisas que a gente tem que estar aberto para teatro empresa é como dramaturgo, né? Porque eu sempre, quando vinham os projetos, as propostas, né? Muitas empresas querem textos exclusivos para aquela realidade. E sempre você escrevo, e para mim foi uma escola, né? Porque com isso eu fui ganhando a escrita, na minha humilde opinião, como a leitura é um hábito, é um exercício. Quanto mais você escreve, melhor você escreve, como quanto mais você lê, melhor você lê. E assim, eu pude escrever coisas ótimas para as empresas que eles ficavam encantados. Isso pôde me fazer exercitar também o dramaturgo, né? Assim, eu e o Wilson, né, meu marido, a gente então montou essa companhia juntos, que é a Trimitraco. Então a gente trabalhou. Adorei o nome. Era um trava-língua, Trimitraco, tal, tatu. Tá tendo Trimitraco, tá com o treco da tramoia, da traquina da jiboia. Porque a gente começou fazendo teatro infantil para as escolas. E aí depois. E aí, a gente fez um espetáculo que era todo com cenário de coleta seletiva, material de coleta seletiva. Sim. Uma pessoa viu e falou, poxa, vocês podiam fazer treinamento da implantação da coleta seletiva aqui em São Caetano, mas será que vocês fariam um texto personalizado? Aí montamos um texto personalizado de coleta ainda seletiva. mais quando a gente, aquela coisa, quando a gente está no Gana de trabalhar, de dar emprego, pô, você faz fácil. Mas total. Mas e tinha uma coisa também, Pedro, que é o seguinte, assim, e na transparência, olha, estamos fazendo junto, vamos construir juntos, tudo bem? Sim, então escrevíamos o texto, mandava para a pessoa aprovava, e aí a gente montava o espetáculo, encenava. Porque, de uma certa forma, também é um construir para todo mundo, né? Claro, com certeza. Mas tem uma coisa que, às vezes, é muito difícil, e aí entra a questão da falta de cultura, infelizmente, né? Porque, muitas vezes, as empresas não... Porque o nosso serviço é o escrever o texto, é o ensaiar, é o produzir e é o apresentar, né? Sim. Então muitas e isso vezes... trata processo. Exatamente, né? Só que muitas vezes tem gente que não enxerga dessa maneira, né? Enxerga muito mais como o resultado é o produto somente que você se apresenta. E não tem toda essa cadeia. E muitas vezes não quer valorizar essa cadeia, né? Então, isso sempre foi um desafio. Um gigante desafio para poder mostrar. Eu trabalhei 10 anos com teatro empresa, né? Olha, eu acho que quem fez teatro infantil, teatro empresa, administrou teatro, André, olha, eu passei por todas essas áreas. Eu fazia um projeto para shopping e também foi um grande exercício, onde eu precisava criar um espetáculo infantil musicado novo por semana. Não poderia ser espetáculos repetidos e nem espetáculos conhecidos. Precisavam ser obras exclusivas. Comecei tendo um autor, mas logo no começo o autor debandou e aí eu que vou assumir, né? E para mim foi um exercício ótimo. Hoje eu tenho um repertório de mais de 100 espetáculos infantis prontos. Então, assim... E outra, para fazer isso... A gente tem que amar, né? E assim, o teatro infantil, para mim, eu gostaria muito que todas as produtoras, todos os artistas fizessem um espetáculo adulto, mas que também produzissem um espetáculo infantil. Porque fazer teatro para criança é investir no futuro do teatro. Esse público que vê o teatro infantil hoje é um investimento, é o público que vai comprar um ingresso para assistir o espetáculo adulto amanhã. E tem uma coisa também, além da questão do investimento social, né, para esse lado social do investimento, tem um lado também da formação enquanto ator, né? Porque o teatro infantil, ele te dá uma versatilidade também de improviso, né? Porque... Dá um corpo incrível, né? Nossa, falando que você está falando aqui, eu fiz muita apresentação em praça pública, muita apresentação E sabe assim, de que você está fazendo a apresentação, você vai para trás do cenário para trocar, tem um cachorro fazendo xixi no cenário, sabe assim?
Aí venta, aí leva o seu O cenário vai embora. embora. Nossa, fiz muito, Aí muito. rouba, aí, às vezes você tá passando o chapéu, a hora que tá com um pouquinho de dinheiro no chapéu, a hora que você olha de novo já não tem mais o chapéu, levaram o chapéu embora. Ai, Olha, cada eu, um. me, eu vou contar um caos, é uma situação, mas foi uma situação. Estávamos uma amiga nossa fazendo a apresentação, a gente estava falando sobre a água potável, né? E era uma apresentação numa comunidade, né? E aí então estávamos lá falando sobre a importância de você fechar a torneira, não deixar pingando, um espetáculo sob medida. Aí no final, eu quero ser ator, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Aí uma criança fala, eu quero ser ladrão. Nossa. Aí você fala, não, mas por quê? Você fala assim, não. E como que você. Não, não, saia justíssima. E como Sim, você. porque é a realidade dela, É a né, realidade Ale? dela. É a realidade. Os heróis, muitas vezes, da comunidade são, muitas Exato. vezes, quem alimenta a criança, ou E quem dá o protege. doce, quem protege em comunidade são o os Léo. bandidos. O Léo que entrou aqui agora, já fez muito teatro empresa também. Léo Ventura. Não, e aqui Léo está o Ventura. Evaristo Moura, que é drag, ator, que fez muito infantil comigo, que fez muito teatro empresa, um grande ator. É produtor aí em São Paulo, está sempre produzindo, produziu prazer, várias Evaristo. coisas. Produziu. Ô, Vavá, qual foi o espetáculo que eu assisti que você produziu do Wesson Capri, Genésio de Barros? A peça era a produção também do Felipe de Lima, não era? Lá no Sesc Santana. Isso. Lindo o espetáculo. Lindo. Brasas, as brasas. As brasas. As brasas. É muita coisa, a Vavá fez muita coisa, é um querido. E também já passou as brasas, já passou cada uma comigo, com as crianças. E é um público, né, André, que é tão sincero. Eu conto uma história que eu tinha um ator que me deu um trabalho nessa produção dos shoppings. O projeto chamava Teatro e Magias Musicadas. E o ator, ele participava comigo, ele começou a dar trabalho e eu precisei substituir. Sabe que às vezes essas coisas são necessárias, ainda mais para quem está produzindo. Tinha um menino que gostava tanto desse ator que ele nunca mais voltou. E o pai falou, eu não consigo levar ele mais. Ele se revoltou porque você mudou o ator. O que eu fiz? Indiquei para o pai, a produtora, que o menino estava trabalhando. Ele estava se apresentando para o menino, pelo menos, não deixar de ver teatro, né? Para não pegar trauma, lógico. Que bonitinho. Mas me fala uma coisa. Hoje você está como curador. Ó, Vavá, culpa sua. Parem, você para. Você para. Vou contar a história sua. Vou contar suas histórias com o Geraldo Thomas. Me fala uma coisa. Hoje você está como curador do Teatro Porto Seguro? Sim, estou no Porto, no Vivo e no Eva. Uau! Vamos ver. Na Vivo você também cuida da curadoria dos patrocínios para teatro também. Exatamente. Rapaz, exato. Me fala uma coisa, não te dói o coração não quando você quer fazer várias coisas boas e o orçamento você sabe que tem limite? Muito, demais. É triste demais. Mas é que é a realidade que a gente vive, né? O que eu tento muitas vezes fazer é justamente criar essas parcerias de maneira que a gente consiga distribuir isso da melhor maneira possível. Mas é isso. Infelizmente, o céu não é o limite, né? Claro. Então dá um aperto no coração mesmo. Eu percebo um detalhe, o Felipe Muratori está aqui, ator também, Suelen Santos, Nabueno, Léo Souto, Fernando Polaco, Ricardo Werneck Melo. O pessoal fica me dando bronca que tem que dar boa noite, chamar as pessoas, porque aí aumenta E eu percebo uma coisa nas suas curadorias, um respeito muito grande com as obras. Porque a gente vê, às vezes, uma preocupação nos teatros em relação
aos nomes que vão encabeçar os espetáculos, ou aos espetáculos em si. E eu vi obras assim que viraram grandes obras pelo contexto todo. Por exemplo, eu vi no Vivo Céus, que era um espetáculo que não tinha um elenco famosíssimo, era uma produção diferente, um jeito diferente de fazer teatro, mas era incrível, né? Que já vinha de um sucesso da parceria de Incêndios no Poeira, continuou com Céus. Eu vi, por exemplo, no Porto Seguro, o Leandro Luna e André Lodge fazendo Pacto. E num dia, e você também teve sempre um cuidado em ocupar alguns dias da semana que também seriam oportunidades. Como que foi isso? Você quis integrar o todo? Não, vamos lá. Assim, o Eva Herz sempre foi a minha escola, né? De compreender. A gente começou o Eva com de sexta a domingo, né? E aí a partir do... E aí foi aquela coisa de necessidade. As peças precisavam... As peças... Alguém perguntou alguma coisa e me perdi. Gostaria de saber qual o incentivo para termos espetáculos com acessibilidade em Libras no palco. Com o tradutor e intérprete, sinto que falta... Ricardo, eu já te falo sobre isso, tá bom? Já. A gente... Então, no Eva, foi uma junção de duas coisas. Na época, o Dan também estava, né? E a gente discutia muito. E aí, assim, tinha muitas produções querendo teatro para ficar em cartaz, e não tinha. E a gente tinha a demanda também. Eram poucos os teatros que se faziam peças durante a semana. Quase não haviam peças durante a semana. E aí a gente começou, pelo fato de a gente estar na Paulista, um fácil acesso, do lado do metrô, falando, por que não fazer peças também durante a semana? E fomos pingando e colocando com frequência para justamente a gente poder criar esse hábito. A partir daí, muitos outros teatros também começaram a fazer. Outros já faziam, tá? Mas muitas vezes as pessoas tinha também aquela coisa de durante a semana eu coloco comédia stand-up. De final de semana eu coloco carro-chefe. Mas eu acho que eu cheguei a ver espetáculo no Eva às terças-feiras, por exemplo. Não, a gente já fez, já teve uma época que a gente ficou de segunda a segunda. Então não, minha memória tá boa. Não, no Eva foi sempre. Quando eu fui pro Porto, que aí foi o primeiro teatro que na verdade, eu fui como gerente geral e auxiliava o Marco Griese, que na ocasião era o curador artístico. Então, assim, ele que fazia todas essas direções, a gente junto, né, eu dando pitaco, tudo, mas a assinatura era dele. Eu assumi a curadoria do Porto Seguro, efetivamente, a partir desse ano. Construímos juntos. Uau! A gente vai construir junto. No ano difícil, né? Pois é, mas vamos que vamos, tá tudo bem. Agora, o Vivo, a primeira peça que eu assumi a curadoria foi Céus. Felipe de Carolis entrou aí agora. Ele aí, apostou e acreditou na loucura e a gente embarcou, então foi o primeiro espetáculo. E eu tenho que agradecer também a coragem do Christian Gebara, que é o presidente da Vivo, de ter apostado e acreditado também no meu trabalho. E neste lugar de que o teatro nem sempre é somente com os grandes nomes. A gente sim tem os nomes famosos, que é uma escola que aprende, mas a gente também tem muitas pessoas profissionais que às vezes estão escondidos em alguns holofotes, né, porque está um pouquinho fora do holofote, mas que tem o brilho também, tanto quanto o que está na... porque é meio como o time de futebol, né? Tem aqueles que têm os nomes famosos, mas isso não significa que não tem os demais que também não têm a mesma brilho. Não, e outra, tem grandes espetáculos que dão a possibilidade, inclusive, de construir grandes nomes. Exatamente. De impulsionar grandes atores, grandes diretores, entendeu? Olha lá o Felipe de Carolis, um coraçãozinho preto, que charme, foi lindo, que momento inesquecível essa estreia com você, André. Todo meu respeito e admiração. Eu assisti também, aliás, eu assisto desde Incêndios, depois Célia Forte, meu querido Celinha, André Scioli, uma maravilhosa, escola. Are Biagione,
Célia, te mandei um convite, porque eu quero fazer uma live com você também lá no Instagram. Delícia. Vambora. É. Estela Tubar, Michel Weisman. Eu vi que a Josentelo passou por aqui também, Renato Ah, Costa. Josi, se você estiver por aqui ainda. Renatinho. É. Sim. Então quer dizer que você criou um novo hábito aí. Apostaram em você e você apostou em. Ou era aquela vontade de, não, eu quero. Querido Pedro, vou, claro. O André, ou é aquela vontade de falar, eu quero fazer de teatro de terça a domingo. Não, eu escutava isso muito. Eu me lembro que quando ai, mas olha que a pessoa tá louca. Lembrei o nome dela recentemente. Ela ficou em cartaz com a gente lá. Oh, meu Deus. Ai, fugiu o No nome. Eva? Não Eva, mas enfim, vou lembrar. Ela falava assim, não, tem que voltar a fazer teatro de terça a domingo. No Eva, sempre foi uma escola, porque assim, a gente colocava peça de sexta, sábado e domingo. Aí, mas não, vou colocar só sábado e domingo. Uma vez por semana, aí uma vez por semana. Uma vez por semana não é bom, não é legal. Voltava a fazer sexta, sábado e domingo. E a Clarice Você nunca Lispector. teve medo de tentar de novo, né? Não, Nessa trajetória. mas isso tudo, Pedro, eu não posso dar mérito só a mim. É mérito a esses malucos que também acreditavam naquilo que eu falava. E junto a gente já construiu essa história. A Clarice Nisquier mesmo, com a Alma Imoral, nossa, a Clazinha é uma super parceira. Vamos fazer só de sábado e domingo, só sábado e domingo. Vamos fazer só de terça e quarta, terça e quarta. Vamos fazer só de terça-feira, terça-feira. Então, assim, é isso, o projeto também sempre funcionou muito, porque a gente sempre teve muitas pessoas maravilhosas acreditando e tem esse mesma gana de fazer. A Célia Forte, nossa, o Doido, quando a gente foi fazer Doido lá no Eva Hers, era às 3 horas da tarde do domingo, sabe assim? E a parada gay passando, lotada lá fora, e o Elias bombando lá dentro, fazendo o doido, sabe? Que Então, delícia. Doidos dentro e fora do Eva. exatamente. Então, assim, mas isso tudo também se dá certo porque você encontra gente que embarca junto com você, né? E essa loucura foi incrível. E essa foi a nossa loucura no vivo. Quando a gente voltou agora, depois da reforma, nós voltamos já com esse desejo também. Então, né, La Mínima estava durante a semana, Denise Fraga de final de semana. Tinha um teatro, a gente estava querendo fazer teatro para bebê também, que é o Escaratuja, que a gente fazia lá no foyer. E a ideia desse ano foi isso também, já voltamos com tudo. Só que pausamos por enquanto, né? Quanto? Mas a gente também já estava voltando. O Carlos Ouvintes estava fazendo durante a semana. Uma delícia. Uma O, delícia de espetáculo. o Diogo Vilela estava finalizando a temporada, né, da Verdade, do espetáculo A Verdade. E a gente Sim, já que estava ele saiu do Maison de France e foi fazer com Exatamente. vocês. E aí a gente fez o. E a gente estava para entrar com o Picasso, que é o Grupo Tapa. O Grupo Tapa ia entrar com a gente lá. E aí, Inclusive o Tapa essa fazendo situação. um trabalho aí que a gente não pode também esquecer, todo mundo pedindo para, né, pelo amor de Deus, não podemos deixar o Grupo Tapa na mão nesse momento aí, também está fazendo um trabalho levantando fundos e no que a gente pode divulgar e ajudar. A Vera Parma Oficial, Caco Moreira, a Célia Forte falou, você é um pouco também meio que um arquivo confidencial André Scioli, né? Assim, muitas declarações de amor. Célia falou que você é um grande gestor. Nossa. A Marcela Castilho falou... a Bassanelli falou que o Grupo Tapa na campanha SOS. Isso, a campanha SOS, gente. Entrem lá no Silva site. Costa. Entrem no site do Grupo Tapa. Lá tem maneira, ou você ainda pode comprar o ingresso para quando o espetáculo poder voltar, ou você também pode doar para a companhia e ter outros benefícios. O Tapa me proporciona, o Tapa me proporciona tantas alegrias. Só 12 Homens e uma Sentença, eu posso assistir
todas as vezes que entrar em cartaz, porque nunca vai ser o mesmo elenco, vai ser sempre uma experiência Uma nova. inovação. Então, assim, assisto todos os espetáculos, o último Jardim das Cerejeiras, enfim. Bárbaro. E Gente, só... pra mim, eu nunca me esqueço, na verdade, do Vestido de Noiva, né, que teve, infelizmente, a morte recentemente do querido Carlos Colaboni, que fez o cenário, mas aquele cenário, aquela encenação era bárbara na Aliança Francesa. Sim, e o Aquilo era Tolentino, o Zé Carlos Machado é uma coisa de louco, e tantos outros que por ali passaram, né? Célia Forte falou, inovar e colocar o horário durante a semana às 20 horas foi sensacional. Isso, que Nosso a gente lindo começou. Teatro Vivo em boas mãos, Caco Moreira. Drica Serra, beijos, André. Não, a gente começou isso, assim, porque quando a gente começou lá no Teatro Vivo, o Vivo é sempre experimentando, mas aí muitas pessoas às vezes ficam assim, não, o horário nobre é sexta-feira às 9 da noite, sábado às 9 da noite, domingo às 7. Aí eu falo, só que daí muitas vezes, não, porque as pessoas têm que sair do centro para chegar lá, só que o trânsito, muitas vezes, a gente sabe, a cidade tranca e assim não consegue chegar. Aí eu falei, e às vezes você pode pegar isso. O público que já está aqui e que não quer tanto tempo para... Foi exatamente isso. Eu falei, peraí, gente, tá errado isso. A gente vai ficar priorizando, porque quem quer assistir, se programa e vai. É uma vez na vida, não é de todo dia. Eu é que chego lá todo dia para ficar no teatro. As pessoas não. Então é isso, vamos tentar priorizar o entorno. E aí passamos o espetáculo sim para as 20 horas. Mas isso também só foi possível porque malucos, os produtores acreditaram, embarcaram na história e fomos juntos. E olha, o espetáculo do Pedro Granato, meu Deus do céu, estou pensando uma louca, ele foi um sucesso. Ele fazia somente às terças-feiras e parecia que era uma estreia. Toda terça-feira era uma estreia, e às 8 horas da noite. Mas, por exemplo, o que eu citei aqui, o Pacto, se eu não me engano, no Porto Seguro, era terça ou quarta-feira. Era de quarta-feira, mas era às 9. Era às quartas-feiras, mas era às 9. Mas era às 9. Esse ano a gente começou a fazer às 8. A partir desse ano a gente já começou a fazer às 8 no Porto Seguro também. Eu cutuquei o povo, falei, vamos fazer às 8, vamos fazer às 8. E começamos a fazer às 8. Daqui a pouco você pode fazer um às 8 e já pega um dia da semana e faz uma sessão maldita, meia-noite, umas coisas mais... Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente não pode negar também, que é um pouco ouvir a sociedade. Assim, o teatro também é um lugar de comunhão. Então você precisa também ter esse lugar, porque assim, a gente faz o espetáculo e aí dali vai para um restaurante e você consegue continuar com esse comungando isso, sem ficar no desespero de que no dia seguinte você tem que acordar cedo para trabalhar. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente fazer também o espetáculo mais cedo. Todo mundo falava, em Nova York é às 19 horas. Eu tentei fazer às 19 horas no EVA. Aí já não deu, confesso, durante a semana. Porque daí as pessoas não conseguiam chegar, a gente acabava atrasando muito. Mas às 20 horas... Não, esse ano eu fiz tudo às 20 horas. O EVA, o Porto e o Vivo, estava tudo 20 horas. Você mudou os horários do Teatro de São Paulo. Fiz. Foi já Célia Forte lembrou aqui, eu de você, todas as sextas-feiras lotadas. Lotava. E ninguém atrasava. Tava todo mundo lá no horário certinho para começar. A gente não atrasava o espetáculo. Era impressionante. Sexta-feira, na Chucre Zaidan, trânsito travado e as pessoas lá todas para assistir o espetáculo. Então, é isso. Eu acho que quando a gente tem um espetáculo bacana, com qualidade, o bochicho acontece, o boca a boca gira, as pessoas compram, elas vão assistir. Então, eu acho isso... E tem que comprar mesmo, viu, gente? Tem que comprar. A gente pede muito ingresso para nós, compra o ingresso. Você que tem a loja de roupa, eu não vou lá te pedir uma calça, uma camisa. Mas deixa eu voltar no assunto do Ricardo. Eu preciso falar do Ricardo, senão o Ricardo vai ficar bravo comigo. Ricardo, olha só. Dos tradutores, né? Só lembrando. Lá no Teatro Vivo, a partir de quando nós voltamos com a inauguração, a gente começou a ter tradução de Libras, isso também por conta da parceria dos produtores também malucos, né, que também compraram a ideia de também conseguir fazer isso, porque não é um trabalho em parceria. Então, a gente tinha
tradução em Libras e audiodescrição nos espetáculos lá no Teatro Vivo. A gente tenta fazer, sim, espetáculo para esse público. É importante a gente fazer espetáculo também para esse público. Só que existe uma situação que também a gente não tem que negar, que é um cativar. A gente fez os espetáculos da Denise Fraga e o público ainda tem uma resistência de encontrar esse lugar também para assistir. E aí tudo é custo também. Infelizmente é custoso até para a produção você fazer essa adaptação para você também ter esse tipo de espetáculo. Então eu acho que assim, a gente vai crescendo esse público. Começamos a fazer com a Denise Fraga e o La Mínima, aí quando foi agora pro Eu de Você também colocamos, e eu acho que conforme a gente vai criando essa demanda e esse desejo, a gente vai tendo mais possibilidades. Eu acho que é isso, assim, tem que invadir, tem que ir e fazer, que daí você E eu vai acho que a galera conseguindo. tem que pedir também, olha, a Tem. gente quer comprar o ingresso, tem que mostrar, porque não adianta você também fazer e não ter o público ali, né? Então acho que começa se encontrando o público com um outro espetáculo e aos poucos a gente vai abraçando isso. Não é O Caco está me fácil. perguntando alguma coisa aqui que vocês estão achando desse novo formato de teatro online. Caco, vou te falar. Aquela discussão do domingo, se vai sobreviver na pós-pandemia. E a Célia lembrou o horário Antônio com a Clarissa Bunjan, aos domingos, sim, 13 horas, horário 13 de cinema. Foi quando a gente inaugurou o Eva Hers. Logo no comecinho, a gente fazia com a Clarissa, tá vendo? Imagina, a Clarissa Bunjan, maravilhosa, embarcou e acreditou de a gente fazer 1h da tarde o espetáculo. E era lindo, era bárbaro. Tinha público. E todo mundo fala assim, nossa, André, mas 1h da tarde é horário de infantil. Não é horário de infantil. A gente só faz uma boa comunicação e as pessoas podem ir assistir o espetáculo. Era bárbaro. As pessoas assistiam o espetáculo, tinha 1 hora de duração, acabava às 2, dali já o almoço de domingo. Era lindo. Olha, eu sou super, eu acho que a gente tem que encarar. A gente não pode criar. Acho que isso o teatro empresa também me trouxe muito. O Ricardo deu uma ideia ótima aqui, ter um horário específico para acessibilidade. Acontece muito também, né, André? Sim. Mas Ricardo, o que eu, André, tentei fazer na Vivo, justamente porque também a Vivo embarcou nessa possibilidade. Muitos espetáculos, até por uma questão de orçamento, eles determinam um dia para poder fazer a apresentação. Ou faz a sexta, ou faz o sábado, ou uma vez por mês. Só que eu acho que também a acessibilidade ali está no lugar onde a pessoa, como qualquer outra pessoa, pode comprar e assistir em qualquer dia que ela queira. Né? Opa! E deu pane no meu agora. Né? Peraí. Será que eu tenho que sair? Acho que eu vou sair você rapidinho e você volta. Tá bom. Tá? Volta para nós, André! Acioli! Por favor! Deu tchutchu. Deixa eu chamar ele de novo. Aqui. Adicionar. Voltei. Pronto! Então, desculpa. Foi só um charme, gente. Foi uma encenação. Não, você viu que ficou eu tava falando da Vivo, ficou tudo púrpura. Púrpura, tudo nas cores. A cor da Vivo. Então, Foi um merchan, foi um case de sucesso esse agora. Se eu tivesse programado, não tinha dado certo. Então, mas respondendo, a gente então tentou fazer lá no Vivo justamente esta possibilidade de a pessoa poder comprar para o dia que ela quisesse, por exemplo. Luca Arnielli mandou segundo ato. Vamos lá. Então, aí ela tentou justamente, a pessoa podia entrar lá no site, comprar o ingresso de acessibilidade para o dia que ela quisesse. E a gente não teve demanda. Foi um construção, a gente está em construção, entendeu? Sim. Eu acho que assim, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir aos poucos construindo isso. Eu assisti uma vez um espetáculo em Santiago, no festival em Santiago,
onde todos os atores, eles tiveram um treinamento onde eles faziam os personagens também justamente neste lugar de você também fazer a língua de sinais. Né? Ou tinha uma encenação que também era mais frontal para poder fazer leitura labial. Então eu acho que assim, a gente tem que ir meio que se reinventando. Eu acho que assim, a grande questão tem que ter demanda. Eu sei que é horrível falar assim, mas é um negócio também. Né? Sim. Se você faz um espetáculo que você também não consegue ter demanda, o custo não fecha. Uma vez eu conversei com o Fagundes, porque o Fagundes tinha um processo que toda vez, uma vez por mês, ele fazia os espetáculos com acessibilidade. A Célia tá falando, queridos, voando para assistir uma peça, adoro Vai as lá, lives e as experiências de teatro. Beijo, Célia, eu vou marcar com você também. Vai lá, beijo, obrigado, Célia. Daqui a pouco também vou, saindo daqui da nossa, eu vou assistir o Cassius Capim. O Cassius Capim vai fazer o Eu Não Dava Pra Aquilo hoje, uma peça com direção do Elias, que eu fiz assistência de direção. Assistam, 9h30 no Sesc. Sim, eu vou assistir também. Pedimos tanto para ele fazer o espetáculo. Pois é, aquele dia, todo mundo falando. E ele vai fazer hoje às 21h30 no Sesc. Assistam. Enfim, agora deixa eu responder no que ele perguntou, o que eu acho do teatro online. Então, há um ano atrás, eu achava que era um absurdo, que não era legal, que você podia estar perdendo uma oportunidade, porque tinha essa coisa justamente do lugar da respiração, do templo, né? Então... O ritual, né? O ritual. É o cheiro, sabe? Assim, o estado de estar ali. Então, eu tinha isso muito forte. Só que é isso, eu acho que desde que o ser humano é ser humano, ele se transforma, né? E ele se transforma justamente para poder a gente estar próximo. Então tem até um slogan que a Vivo está fazendo, é assim, digitalizar para aproximar, sabe? Então é isso que a gente está fazendo agora. Se a gente for lembrar, o teatro grego durava-se dias os espetáculos, o público participava, era uma construção enorme, as pessoas vinham e tudo. O teatro ele também se adequa sem perder sua essência. Eu acho que é mais um momento de adequação. Mas eu conversava ontem com o Cacá Rossetti e uma coisa eu tenho essa sensação, ele também, acho que você também. Eu acho que a hora que voltar, vai voltar com tudo, porque o pessoal tá assim, faminto de vontade de estar junto de novo, né? Eu também acho. Eu acho que essa paixão ela não vai nunca acabar. Hoje eu tenho isso mais certo. Mas eu também acho que a gente está criando um novo formato de fazer um trabalho que, justamente por preconceito da ferramenta, a gente tinha uma super resistência, inclusive para divulgar. Tem muitas produções que não sabem nem fazer a divulgação via Instagram, via Facebook. Né? Sim. Então, eu acho que agora a gente está criando um formato que vai ser inovador. Como ele comentou, o Sátiros, que estreou semana passada agora, um espetáculo, que ele está usando um recurso bárbaro, de uma maneira linda. Não, o Elias, como a gente falou agora, que está fazendo ainda os ensaios do Pessoa. A Nicole Corderi, junto com o Mauro... eu não vou falar o nome dele errado, mas enfim... Eles estrearam um espetáculo também para fazer uma temporada, que é uma temporada só pelo Zoom. O Mohamed está preparando o espetáculo. Mohamed, isso, exatamente, também, que é o Homem de Lata. Então, assim, eu acho que tá todo mundo meio... Vai ter uma estreia esse final de semana também do Mahad Descartes também, que vai estrear um espetáculo também nessa plataforma. Eu acho que a gente está fazendo projetos, a gente está estudando. Se é teatro, e eu acho que eles vão se... isso, e o que a gente fazia antes e o que a gente está fazendo agora, vai haver uma união para a gente fazer algo muito melhor depois. Sim, o Danilo Miranda usou um termo que eu achei maravilhoso, que eu roubei para mim, que é a gente está fazendo atividades artísticas online, entendeu? Sim.
É isso, cada um de uma certa maneira. Alguns com um certo acabamento, outros de uma outra maneira. Mas é a maneira que a Mas gente o pode fazer teatro hoje. tradicional não foi diferente, né? Exato. Ó, quando eu vi a Grace Passou falando também num papo lá com a turma da PTR, que eu achei bárbaro. A gente faz o teatro de arena, a gente faz o teatro de rua, a gente faz que são formatos completamente diferentes também. A gente faz o teatro de bols, a gente faz o teatro de uma pessoa só, a gente faz o teatro com teatro de 1000 lugares. André, você sabe que com 1 hora eles chutam a gente, né? Ai, tá acabando já. Acabou 23 segundos, eu não vi passar. Ai. Obrigado pela Beijo, obrigado generosidade. vocês. Obrigado a Espero que todo tenha sido mundo que prazeroso, veio aqui. tá? Vai, maravilhoso. Eu falo para Dedéu. Obrigado, Até a Elias. próxima. Obrigado, minha Beijo. gente. Vou te dar um Pedrão, abraço pessoalmente. assistam Cássio hoje, hein? 21h30. Por favor.